Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Isabel dos Santos admite funeral em Angola, mas só depois das eleições. Será mesmo que o funeral de José Eduardo dos Santos pode influenciar as eleições em Angola? Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você. E a família? Segundo escreve aqui o site, né? Clube Capa, é isto mesmo. Isabel dos Santos admite funeral em Angola, mas só depois das eleições. Mais uma vez eu digo, vergonhoso isso. Entre o governo angolano e a família dos Santos. Muito vergonhoso. Olha aqui, ó. Filhos mais velhos do ex-presidente acusam João Lourenço de querer retirar dividendos políticos com a realização das cerimônias fúnebres em Luanda. Como a condição, exigem que o funeral se tenha lugar após as eleições marcadas para 24 de agosto e querem garantias de que Isabel José dos Santos pode entrar e sair do país sem risco de ser presa. Fonte Expresso. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa, ok? Let's seguir. Esta posição, segundo apurou o Expresso, foi vincada por Isabel dos Santos à saída do primeiro encontro exploratório mantido ontem, na capital da Catalunha em sistema de videochamada, diante de uma delegação governamental chefiada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar, General Francisco Furtado. De costas viradas para o governo, os restantes filhos mais velhos do antigo presidente, através de José dos Santos, partilham essa posição e acusam o sucessor do pai de pretender retirar dividendos eleitorais com a realização do funeral em Luanda. Por isso, não pretendem deixar sair o corpo antes de agosto. Por esta razão, nos meios oficiais admite-se já que, concluído na próxima sexta-feira o período de luto sem a presença do corpo, venha a ser decretada tolerância de ponto no dia do enterro. As conversações iniciadas ontem, em consequência das desavenças instaladas no interior do clã dos Santos, decorrem em separado e contam também com a participação do Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros. A abordagem, por um lado, com Ana Paula dos Santos, a mulher que se separou de Gesa em 2017 e se reconciliou com este há 2 meses, e os filhos de ambos, Danilo e Josuane, foi considerada pacífica pelas autoridades. Ao solidarizar-se com Ana Paula dos Santos, a irmã mais nova do antigo presidente, a empresária Marta dos Santos, está a ser acusada por alguns sobrinhos de ser traidora e de estar preocupada apenas com a preservação dos seus negócios. Quando chegou, por outro lado, a vez dos representantes do governo conversarem com os filhos mais velhos de Gés, o ambiente esteve rodeado de grande tensão e distanciamento. Recusaram estar presentes fisicamente, revelou ao Expresso uma fonte do governo. Como alternativa, as conversações com esta ala da família, marcada pela ausência de José dos Santos e de Coriondeu, contaram apenas com a participação de Isabel dos Santos. Iniciativa do presidente João Lourenço, este encontro constitui o primeiro passo para o governo tentar desbloquear o impasse instalado à volta do local da realização do funeral. Em cima da mesa, como condição para chegarem a um acordo, segundo apurou o Expresso, Isabel dos Santos impôs ainda a apresentação, por parte de João Lourenço, de garantias jurídicas para a sua livre entrada e saída do país sem nenhum risco de ser presa, assim como da sua irmã, José dos Santos. Outras das condições é que a madrasta, Ana Paula dos Santos, seja afastada deste processo ao mesmo tempo que exigem que o Estado organize um funeral com a mesma honra de Agostinho Neto. Querem também que a cerimónia tenha lugar num local com a dimensão do mausoléu, disse ao Expresso fonte governamental. Respondendo ao sentimento da família, a partir de amanhã, segunda-feira, o governo dará início, de frente ao mausoléu, a um gigantesco velório em homenagem a Gés que se prolongará até ao fim do luto. A travarem uma guerra sem quartel contra a madrasta, as duas garantiram já a primeira vitória ao verem anuído por um juízo espanhol a realização de uma autópsia para apurar as suspeitas de um eventual homicídio. A autópsia realiza-se na terça-feira e antes da revelação dos resultados,
que só deverá ter lugar na próxima sexta-feira. O corpo não deverá sair de Espanha. Mas a realização do funeral em Luanda, como já está empenhado o governo, depois do sentimento de mágoa que se apossou dos filhos pela forma como João Lourenço tratou o pai, segundo alguns analistas, ainda vai obrigar o governo a partir pedra. Txé dos Santos, que vem atuando como porta-voz desta ala da família e que moveu processos crime contra a madrasta e o médico pessoal do pai, João Afonso, nesta matéria foi categórica: Jés não será enterrado em Angola enquanto João Lourenço for presidente. Alicerçado numa eficaz estratégia de comunicação, com uso das redes sociais e de alguns meios de informação espanhóis, Txé dos Santos tem alimentado a opinião pública angolana com informações que tendem a atiçar a revolta contra João Lourenço. O efeito desta estratégia observa-se nas manifestações de rua de veneração ao antigo chefe de Estado em contraponto com as acusações que populares desferem contra o presidente apontando-o como responsável pela morte de Jés. Em vésperas da realização das eleições, começam, por isso, a surgir apelos à contenção e à reconciliação entre as partes para pôr fim ao acirrar da divisão interna no seio do MPLA. Não se pode enterrar Jés com o governo de costas viradas para com os filhos ou com estes com o dedo acusador apontado para o presidente. Tem de haver cedências de parte a parte, alertou um dirigente do MPLA, que pediu anonimato. Agora, família, o site ainda, Angola 24 horas, traz aqui outra notícia também, questionando, né, a fonte de CNN Portugal, né, perguntando: o funeral de José Eduardo Santos pode influenciar as eleições em Angola? Há 1 mês e meio das eleições em Angola, contestação em torno do funeral dos presidentes tornou-se também um assunto político. Vamos lá ver aqui a matéria completa, a fonte CNN e o site que lembra aqui é o site Angola 24 horas, ok? Let's seguir. As filhas do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, mantêm as acusações de que o atual chefe de Estado, João Lourenço, não é alheio à morte do pai. E garantem que o líder do Movimento Popular para a Independência de Angola, MPLA, no poder, quer fazer o funeral do seu antecessor para tirar dividendos nas eleições de 24 de agosto. Uma opinião de que nem todos comungam. Quero sublinhar que me parece totalmente falso que o grupo do presidente João Lourenço tenha querido matar o antigo chefe de Estado José Eduardo dos Santos. Pelo contrário, tem todo o interesse em fazer-lhe grandes funerais nacionais com a presença do próprio João Lourenço, garantiu Jonuel Gonçalves em declarações à CNN Portugal. O pesquisador associado do NEA/UFF Brasil e investigador do ISCTE avançou que todo o grupo do José Eduardo dos Santos foi colocado na lista dos deputados para as eleições angolanas de 24 de agosto. Dentro do MPLA, o grupo de Eduardo dos Santos é importante e tudo é importante numas eleições que provavelmente vão ser as mais equilibradas de toda a história dos processos eleitorais em Angola, adiantou. Jonuel Gonçalves não tem dúvidas de que o poder vai tentar tirar partido dos funerais do ex-presidente, assim como a UNITA vai aproveitar o diferendo entre a família de José Eduardo dos Santos e o governo de Luanda, e considera que as acusações contra João Lourenço só podem revelar que as pessoas em causa não estão com muito boa disposição em relação à candidatura do atual chefe de Estado angolano. O académico avançou ainda que Angola não só segue o que se está a passar em Espanha como debate também sobre a oportunidade de se construir um mausoléu para José Eduardo dos Santos, havendo quem argumente que se deva talvez fazer um panteão para os chefes de Estado e outras personalidades, como acontece em muitos países. Otimista, Gonçalves acredita que o presidente está disponível para aplicar o habeas corpus às filhas de Eduardo dos Santos para que estas possam ir ao funeral do pai sem correrem o risco de serem detidas em Angola. Não creio que se possa estabelecer qualquer ligação entre a morte do ex-presidente José Eduardo dos Santos e a proximidade de eleições. Não vai ter qualquer impacto, garantiu por sua vez Graça Campos.
O jornalista angolano considerou que o desfecho do braço de ferro entre os filhos de Eduardo dos Santos e o governo é que pode comover alguns cidadãos. Se o governo ganhar e levar o corpo sem as filhas pode ser negativo para o MPLA, mas não creio que seja decisivo para os resultados eleitorais porque o MPLA já fanatizou os seus militantes. Graça Campos asseverou que, entre quem utiliza as redes sociais, se registrou um aumento da simpatia para com Txé, porque é ela que tem dado a cara em todo o processo. Por exemplo, muitas pessoas comoveram-se até às lágrimas com o último vídeo da segunda filha de José Eduardo dos Santos, Zedo, embora não tivesse nada de novo, mas ela parecia autêntica, era uma filha que, se for preciso, ameaça recorrer de novo à justiça espanhola para pedir asilo político para o cadáver do pai. O jornalista considera normal toda a comoção que se registra no país, onde muitos manifestavam a sua dor pela morte do ex-presidente e muitos outros insultavam os que choravam. Mas a pior coisa que pode acontecer é a Espanha entregar o corpo à mulher ou ao Estado. Esta decisão não conseguiria abafar o rancor para com a ex-primeira-dama que, como todos sabem, já não vivia com o ex-presidente há muito tempo. São os filhos mais velhos quem têm direito a receber o corpo do pai. Em Angola damos muito importância a essas questões, sublinhou. Ganhar votos. O funeral de Eduardo dos Santos não acrescenta nenhum voto a João Lourenço. As pessoas não conseguem esquecer como ele não foi razoável com o ex-presidente, que tem o direito constitucional de ser sepultado na sua terra e com honras de chefe de Estado, afirma Graça Campos. João Lourenço corre o risco de ser embaraçado durante o funeral, e, quiçá, até pode perder alguns votos porque a Txé tem muitos seguidores, acrescenta. E adianta, João Lourenço está a conduzir o funeral de forma desastrosa. A ideia de enviar o chefe da segurança para tratar do assunto foi tudo menos boa porque, se este fracassar, quem é que o presidente vai enviar? Teria sido melhor começar por alguém menos próximo. Na opinião do jornalista, as filhas de Eduardo dos Santos têm bastas razões para estarem magoadas com o presidente João Lourenço, mas não podem exigir mais do que ele pode dar. Por exemplo, apagar todos os processos judiciais que contra elas existem levaria o presidente a perder a face perante todos os angolanos. Como ficaria a luta contra a corrupção? Inquirido sobre as denúncias de perseguição de que a família de Eduardo dos Santos é alvo, o jornalista reconhece que é muito difícil dizer que a luta contra a corrupção não visa a família de Eduardo dos Santos. Ele próprio, João Lourenço, cita os filhos do ex-presidente quando fala da luta anticorrupção. É uma atitude pouco bonita. Existe, de facto, uma perseguição, considera. Vai o MPLA ganhar as eleições? Acho que vão ser marcadas por grande paradoxo. Teoricamente, o MPLA não tem a mínima hipótese de ganhar porque o partido está cansado, desgastado, é visível, as próprias pessoas estão cansadas. Vão ser também as eleições em que o MPLA vai reclamar a maior vitória de sempre. Aliás, a liderança do partido faz questão de dizer isso mesmo, ou seja, que vai alcançar a maior vitória de sempre, superior à do tempo de Eduardo dos Santos, e esmagar o líder da UNITA, afirma o jornalista. E como irá reagir o país? O país não está preparado para a vitória do MPLA, daí o clima de tensão que se vive e o facto de as forças policiais e militares se estarem a preparar para responder a qualquer protesto que surja. Não vai ser pacífico, antecipa Graça Campos. Outra fonte contactada pela CNN Portugal, e que preferiu manter o anonimato, afirmou que o governo angolano convidou cerca de 2.000 observadores internacionais, um número manifestamente reduzido para cobrir as cerca de 13.000 assembleias de voto. Nem chega para Luanda. A fraude ameaça, portanto, o escrutínio, mas evitá-la não será fácil por várias razões. Seria preciso a existência de uma oposição forte,
que se concentrasse nas principais bolsas eleitorais e que evitasse a corrupção de delegados das listas. Depois, há todo o transporte dos boletins de voto para Luanda, onde serão contados. A 45 dias do escrutínio, a situação social num dos países mais ricos de África é muito complicada e difícil. O governo, numa manobra que alguns classificam de eleitoralista, conseguiu baixar o preço do cabaz, mas de pouco valeu porque não há dinheiro e grande parte da população continua com o estômago colado às costas, a passar fome. CNN. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta, porque isso também é notícia, você não sabe de saber para nós. Então, é notícia. A nossa campanha para aprender a finalidade antes, para aprender a finalidade ele continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Cria essa opinião que é muito importante. É tudo dia, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você.